Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Oi, pessoal. Esse é o nosso último episódio da trilogia sobre reforma tributária, podcast Inteligência Jurídica da área tributária do Machado Meyer Advogados. Nesse último episódio, André Menon, Camila Galvão, Diogo Teixeira e Fernanda Safreire, nossos sócios da área tributária especializados em tributos indiretos, comentam sobre a alíquota única, regimes tributários favorecidos e específicos e como será o processo de transição entre os regimes. Não perca! Vamos falar aqui sobre alíquotas, né? Alíquotas e regimes tributários favorecidos e diferenciados. Tem de tudo, tá? Então, e é importante que tenha, né? Eu acho que, por um lado, a gente está lidando aqui com dois valores que são muito importantes. A simplicidade, a uniformidade é super importante, porque realmente a gente está num cenário hoje que é caótico. Para saber uma alíquota interestadual, se é 4, 7 ou 12, especialmente 4 ou 12, é uma loucura. Você tem que ver o insumo, se é nacional, importado, é muito complexo. E na legislação dos estados, a gente nunca sabe se viu tudo, se tem um crédito presumido escondido, enfim. Então, realmente é importante ter uma uniformidade, eu acho que isso é um dos ganhos, mas também não dá para todo mundo pagar a mesma coisa, porque, enfim, nem todos os itens, bens e serviços são sujeitos a cadeias e têm impactos econômicos até na vida das pessoas de forma igual. Então, tiveram muitas discussões sobre exceções à alíquota única, né, que a Fernanda já comentou, cada estado e município vai ter autonomia de estabelecer a sua própria alíquota e a União, né, vai estabelecer a alíquota para a CBS. E aí o que a gente tem hoje de exceções que pode ser que elas cresçam no Senado? Nós temos uma redução de 100% do IBS e da CBS sobre a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que é um conceito que será regulado também via lei complementar, estabelecendo quais tipos de bens estarão nessa Cesta Básica Nacional de Alimentos, sendo assegurada a manutenção dos créditos, né, apesar de ter a redução de 100%. E também terá a redução de 100%, há a possibilidade da lei complementar estabelecer 100% de redução para dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, que esse foi um dos pontos que foi incluído em um dos substitutivos à frente. Produtos hortícolas, frutas e ovos. Essa é uma coisa curiosa, né? Ter essa especificidade na Constituição do ovo, da fruta, né? Não que não seja importante, mas quando a gente pensa no conceito, né? Vai ter... A lei complementar vai estabelecer o que é a cesta básica, mas o ovo está garantido. O ProUni, né? Serviço de educação vinculados, superior vinculados ao ProUni, mas esse só para a CBS, não vale para o IBS. E serviço do setor de eventos do PERSE, só para a CBS e só até 28 de fevereiro de 2027. Só um comentário que eu ia fazer, Diogo, com relação à redução da alíquota de 100% para a cesta básica, né? Esse ponto aqui ele também foi incluído posteriormente, mas se a gente pega a questão do cashback, ele é exatamente para que as famílias mais necessitadas, né, mais carentes, consigam reaver o valor do imposto e da contribuição pagos nas suas aquisições. Em grande medida, a proporção que essas famílias gastam com produtos de cesta básica é muito superior. Então, o meu ponto é se uma previsão acaba não esvaziando a outra. Num cenário em que essa população vai adquirir numa proporção muito maior dentro da sua renda, produtos de cesta básica que vão estar com redução de 100% da alíquota, o que resta para o cashback? Não que seja uma crítica, porque a minha crítica é com relação ao cashback, mas é só para a gente ver que, de fato, você tem alguns pontos, inclusive na norma, que foram sendo acrescentados posteriormente, que não necessariamente fazem um contexto com um todo e com o objetivo da norma, né? Mas tem muita crítica ao cashback, né? Bem por isso que teve a redução aqui das alíquotas, porque, na prática, esse cashback, em termos de operacionalização, não é nada fácil, né? Mas como uma coisa híbrida, e a defesa dos técnicos era exatamente essa, né? De que o cashback seria mais justo, porque a redução direto na venda do produto beneficia tanto uma pessoa rica que compra a cesta básica, como uma pessoa que não tem condições. Então, eles defendiam o cashback, no fim, entrou isso e ficou, de fato, um benefício para todo mundo. Ficou um benefício para todo mundo. E o cashback, né, continua. Que as pessoas que mais precisam, teoricamente, vão ter ali um impacto reduzido sobre o preço dos produtos de cesta básica. Isso acho que faz sentido. Total. Bom,
E temos também reduções de 60%, também a depender de lei complementar, vai estabelecer quais são esses bens e serviços, mas os grupos já estão definidos. Definidos na Câmara, podem ter novos no Senado. Serviços de educação, dispositivos médicos e acessibilidade. Então veja que esse pode ser redução de 60% ou de 100%. Medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde também pode ser redução de 60% ou de 100%. Serviços de transporte público coletivo, e aí tem toda a sorte de tipo de transporte público. Insumos agropecuários, alimentos destinados ao o consumo humano e produtos de higiene pessoal. Esse ponto dos insumos agropecuários pode dar muita discussão lá na frente, especialmente por conta do imposto seletivo. Serviços de saúde, produções artísticas, culturais, jornalísticas, audiovisuais nacionais e desportivas. E aí aqui começam também a ter alguns debates sobre tudo bem, temos que ser uniformes, vamos abrir algumas exceções para coisas que são hipercríticas. Teve toda essa briga da cesta básica, teve toda a briga do medicamento, toda a briga do dispositivo médico, que eu acho que são itens que são muito evidentes, né, que faz sentido ter um tratamento, mas também entrou em um dos substitutivos, isso não estava nem nas diretrizes do grupo de trabalho, as produções artísticas, culturais nacionais. Produtos agropecuários, aquícolas, etc. E também foi uma novidade do último substitutivo, bens e serviços relacionados à segurança e soberania nacional, segurança da informação e segurança cibernética. Isso acho que pode interessar bastante as empresas, porque, enfim, tem que ter segurança da informação até por obrigação legal. Então, mas o que isso significa né? Eu li, né? Eu falei assim, gente, nossa, que coisa. Mas não né? só esse, né, Fê? Todos. Serviço de educação, uma plataforma eletrônica que auxilia as pessoas a passarem concursos públicos. Isso é um serviço de educação? Eu consigo enquadrar ali dentro? Insumos agropecuários, qualquer insumo de qualquer âmbito da cadeia, biológico, não biológico. Serviço para a saúde, academia? Exatamente. Qual o limite, gente? Né? Qual o limite? Então, uma primeira provocação que eu faria é essa, com relação aos conceitos, né? E uma outra provocação, a gente estava até conversando ontem, porque eu me mencionei, né? Só a Câmara conseguiu aprovar isso aqui de uma forma muito rápida. A gente discute isso constantemente, inclusive ontem às 11 horas da noite. Mas essas reduções de bases de cálculo, se a gente olha... Redução de alíquota. Redução de alíquota, desculpa. Se a gente olha com os olhos que nós temos hoje, com os vícios que nós temos hoje do ICMS, a minha dúvida seria, isso gera direito à manutenção de crédito? 100%, né? 100%? 100%. Nós entendemos que sim. Enfim. A gente como o Diogo disse ontem, a gente está gravando todos os parlamentares, né, Diogo? A gente já fez um book de gravações. Porque lá na frente, se nós tivermos essa discussão, olha, Poder Constituinte, na hora da sua votação, disse claramente que só isenção e imunidade aqui não dariam direito a crédito, mas não falou nada sobre redução de alíquota. Então, dá direito a crédito. Eu também acho que dá direito a crédito. Mas a minha provocação é exatamente por isso, por conta do nosso mindset ainda relacionado ao ICMS. Então, essa redução de alíquota de 100%, isso é uma isenção? Isso é uma de 60%, uma isenção parcial? Por que não botou alíquota zero, né? Como se falou no IPI? Gente, é esquisito, né? Então... Por que redução de 100%? Qual a finalidade dessa palavra? Agora, eu acho que se surgir essa discussão, a gente tem uma distinção relevante em relação à redução de base de cálculo do ICMS, que é o fato de que aqui, nessa emenda, a gente tem na própria Constituição duas ou mais, enfim, figuras distintas, né? A gente tem a isenção e a imunidade, enfim, a alíquota zero, agora a isenção que não gera o direito a crédito, a própria imunidade que em algumas situações também não gera, essas reduções que estão na Constituição, ao contrário daquela redução de base de cálculo do ICMS, como um instituto diferente, e a própria Constituição não restringiu o crédito nessa hipótese. Então, vamos ver a lei complementar. Ver o conselhão. Vamos ver a lei complementar, mas é uma matéria constitucional. Concordo. Né? Sim, acho que se a discussão for certeza. levada, é uma distinção Melhor do que nós tínhamos muito hoje, relevante para fazer o distinguish em relação ao que o STF decidiu que exigia um estorno proporcional do crédito. Porque o ponto é que o mindset da reforma é simplificação. Como é que eu compatibilizo isso num cenário em que eu posso ter esse monte de discussão? Num cenário que eu não tenho a não cumulatividade totalmente regulada, num cenário que eu não tenho expressamente indicado na Constituição Federal qual o conceito de uso e consumo pessoal, num cenário em que eu não tenho expressamente indicado o que significa uma redução de 60%. Então, meu ponto era só esse da simplificação, e isso não pode gerar novas discussões. Gente, só para lembrar,
A COFINS e o PIS, eles são não cumulativos pela Constituição Federal. O ICMS também é não cumulativo pela Constituição Federal. E, na prática, a Lei Complementar 8796 veio a restringir absurdamente esse conceito da não cumulatividade. E a lei do PIS e da COFINS, idem, né? O Supremo apoiando isso, né? É por isso que tem que observar bem para essa PEC, para essa reforma tributária não ser um retrofit do nosso sistema hoje, né? Com a lei complementar desidratando esses conceitos que já estão na Constituição. Né? Até para muitos desses conceitos, a redação da PEC é idêntica à da Constituição atual. Né? Com toda aquela discussão que a gente aprende em pós-graduação, né? Cobrado, o que é cobrado, incide, não incide, pago, não pago, não sei o quê. Mantém esse tipo de terminologia. Né? Bom, mas aí seguindo aqui, porque tem muito tema, existem outros regimes tributários também estabelecidos na Constituição. Regimes tributários favorecidos, que são basicamente para a Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio e simples. As áreas de livre comércio entraram agora nessa última versão. A gente vai falar um pouquinho mais de Zona Franca de Manaus quando eu comentar sobre imposto seletivo. E regimes tributários específicos. Aí, qual que é a ideia desses regimes tributários específicos? É estabelecer situações nas quais essa base de cálculo ampla, essa alíquota única, definida por cada estado e município, e esse sistema de crédito não se aplicam. Porque não seria apropriado do ponto de vista de arrecadação, que é uma situação bem específica dos combustíveis, de fiscalização, por conta de sonegação, mercado sensível à fraude, à inadimplência, seja por característica da própria estrutura econômica daquela atividade econômica, né? Então, dentre os regimes tributários específicos já previstos na Constituição, todos eles dependentes de lei complementar. Então, enfim, vai ser uma bela lei complementar. Combustíveis lubrificantes, sociedades cooperativas. Combustíveis lubrificantes, a ideia é manter um sistema um pouco parecido com o que a gente tem hoje do monofásico. Né? Então, alíquota fixa, pode ser alíquota fixa por unidade de medida. Aqui tem uma diferença que vai ser uma alíquota única para o país todo. Então, ela mitiga a questão dos estados e municípios poderem estabelecer a sua própria alíquota. Cobrança em uma única fase. E aí, sem direito à apropriação, certo, né? E aí tem uma discussão boa que o setor, enfim, de combustíveis de óleo e gás está acompanhando com muita cautela, que é sobre o direito a crédito, né? Porque já há uma grande controvérsia na forma como a monofasia hoje do ICMS foi implementada, que restringiu os créditos de forma totalmente ampla, né? Então, os créditos a montante, ali, os créditos do produtor, eles hoje, pelos convênios, tem bastante controvérsia se eles poderiam tomar crédito, indica que não, que é bem ilegal e inconstitucional. E aqui tem essa mesma preocupação. A Constituição me parece que adotou uma linguagem um pouco menos ampla, então ela restringiu o direito a crédito na comercialização, distribuição ou revenda do combustível. Né? E, de certa forma, deixou claro que o combustível, quando utilizado quando não revendido, não comercializado, não distribuído, ele gera crédito. Então, um transportador que compra diesel para abastecer sua frota teria direito a crédito. Mas, enfim, vai depender de lei complementar, vamos ver como ela será implementada. Sociedades cooperativas foi uma discussão muito grande, entrou no meio do caminho, porque não faz muito sentido ter tributação entre o cooperado e a associação, e a sociedade cooperativa. Serviços de hotelaria, restaurantes, aviação regional, que estava nas diretrizes do grupo de trabalho, sumiu no primeiro substitutivo e voltou. Parques de diversão e parques temáticos. Esse maravilhoso esse, né? É por causa do PERSE. Na verdade, o serviço de hotelaria... Precisamos ser felizes, gente. Calma. A gente precisa de diversão. Serviços financeiros, aí sim, importantíssimo. E teve muita discussão, né? E operações com imóveis, planos de assistência à saúde e concursos. Cursos de prognósticos são loterias. Teve muita discussão na própria votação sobre isso. No dia, né? Muito. Porque tributo spread, não sei o quê, senão o valor do prêmio que o André ia ganhar quando ele ganhasse a Mega Sena ia para o tributo, não ia para o André. Então, aí tem toda uma questão econômica. E operações contratadas pela administração pública direta, autarquias ou fundações, para que tenha desoneração, né, nessas vendas por essas entidades, para você não onerar o próprio setor público. Né? E aí, essa é uma hipótese que tem previsão de não incidência, com manutenção de crédito para quem forneceu. Né? Então, está assegurado ali a não cumulatividade. E até tem um aspecto interessante que toda a arrecadação vai para o ente ali que contratou. Além desses regimes, existem algumas outras referências, e até eu vou passar aqui a palavra para a Camila abrir um pouquinho mais. Existe também a possibilidade
de lei complementar estabelecer diferimento nos regimes aduaneiros especiais. E aí, zona de processamento, né? De zona exportação. de processamento e exportação. Esse termo diferimento na Constituição chamou muita atenção, porque não é um termo de PIS/COFINS, e isso vai ser replicado para a CBS. Normalmente é suspensão, por sinal, né? Não é um termo aduaneiro, né? A gente vê a legislação aduaneira hoje, não usa termo diferimento, é suspensão, com conversão alíquota zero, com conversão e isenção, mas não diferimento. Diferimento é coisa bem de CMS. E, enfim, também pendente de lei complementar. Esse é um ponto que poderia muito bem ser melhor aperfeiçoado ali no Senado, porque vai criar essa figura do diferimento que ficou totalmente solta na Constituição. A gente tem lá alíquota zero, isenção, tal, e um diferimento nessa situação bem particular. E por último, e aí sim, agora sim passando a palavra para Camila, a lei complementar vai definir como haverá um impacto reduzido do tributo na aquisição de bens de capital, né? E isso vem meio que em conjunto com o fim de vários incentivos, que a lógica é que os incentivos atuais não permaneçam. Então criou-se aí uma hipótese aberta, né, abstrata, para a lei complementar reduzir o impacto sobre as aquisições de bens de capital. Como será? Só lembrando que o simples permanece, né? A gente não permanece. comentou. Que é favorecido, né? Que aí não é específico. Regime favorecido. Camila, vamos falar um pouco dos benefícios fiscais, né? Da impossibilidade de fruição, né? E a questão do investimento, como é que está vinculado aí nesse processo? Como é que você está vendo isso? Sim, vamos lá. Esse é um dos pontos mais discutidos desde o início dos debates sobre a reforma, né? Um princípio básico que está ali como uma decorrência do princípio da simplificação, do aumento da segurança jurídica da reforma, é o fim dos incentivos fiscais, né? O próprio deslocamento da tributação para o destino traz isso, porque a ferramenta de concessão de benefícios dos estados, a própria guerra fiscal, está ligada a você dar benefício para a indústria que se instala ali no seu território, né? Na medida em que você não vai mais recolher aquele imposto, isso perde o sentido. Então, o princípio, a origem da reforma era acabar com todos os incentivos fiscais para trazer maior uniformidade, para trazer maior simplicidade. De fato, a guerra fiscal, os incentivos causam uma complexidade enorme. A guerra fiscal causou um contencioso gigante. A gente aqui que atua com investidores via como isso assustava os investidores, né? Você tem no Brasil, você não tem projeto praticamente no Brasil que não tenha um benefício fiscal estadual. E você tem um investidor que quer se instalar aqui, que para concorrer precisa de um benefício fiscal, mas que especialmente antes da Lei Complementar 160, ou usava um benefício fiscal unilateral sem saber, só para saber dali a 20 anos qual que ia ser a decisão sobre aquilo, ou não tinha condições de concorrer. Então, de fato, esse princípio da simplificação traria maior segurança jurídica. No fim, teve diversas exceções aí, mas, enfim, era um princípio acabar com os benefícios fiscais. De outra parte, a gente tem um país enorme, com muitas desigualdades regionais, o mercado de consumo, o mercado de mão de obra qualificada muito concentrado, e os benefícios fiscais estaduais foram, historicamente, aí uma ferramenta para garantir aos estados mais pobres a atração de investimento, a compensação do custo logístico, enfim. Então, você tem esses dois lados. Outra coisa que os técnicos ligados à reforma também falam muito é que os incentivos fiscais traziam distorções, davam muito aquele exemplo do passeio de nota, enfim, que a ideia é você conduzir as decisões de negócio conforme razões não tributárias, enfim. Então, você tem esses dois lados da moeda em relação à concessão de benefícios fiscais. E aí, a gente tem, acho que, dois aspectos, né? Um aspecto que é a decisão política de, daqui para frente, como que se vai resolver essa desigualdade regional? Vai ser mediante a concessão de benefício fiscal ou vai ser alguma outra ferramenta? Isso é uma decisão política, uma decisão de condução da política de desenvolvimento do país, da política econômica. E você tem uma outra decisão que envolve também um aspecto jurídico, que é o que fazer em relação aos benefícios fiscais que já existem, né? Empresas que fizeram um investimento confiando no Estado, confiando naquele benefício fiscal, até mesmo o princípio da boa-fé, o princípio da confiança no Estado, são benefícios fiscais. Empresas que fizeram grandes investimentos, recebendo benefícios fiscais aí mediante condição onerosa e por prazo certo. E como que a Constituição ia lidar com isso? Então, em relação ao primeiro aspecto, que é a decisão política, o que fazer em relação
ao futuro, o endereçamento que foi dado foi, de fato, não haver novos benefícios fiscais e foi criado um fundo, foi determinada ali a possibilidade da criação de um fundo de desenvolvimento regional com recursos da União e a ideia é que esse fundo aí, então a gente não mais teria no futuro benefícios fiscais de ICMS, mas sim recursos desse fundo dando benefícios financeiros ali em determinadas situações. Essa é a decisão política. Em relação aos benefícios já concedidos, né, as empresas que já têm ali negócios, fábricas instaladas e estavam contando com aqueles benefícios, isso foi uma discussão interessante, porque os textos anteriores não previam a garantia do respeito ao direito adquirido em relação a esses benefícios. A gente até teve aqui uma discussão com o pessoal do CECIF e trouxe esse tema. Até entendíamos que haveria ali um contencioso, as empresas poderiam buscar a justiça para garantir o diferencial competitivo, mesmo na vigência da CBS, para aqueles benefícios. E quando veio o relatório, o último relatório da Comissão de Trabalho, se recomendou que fosse preservado o direito adquirido. E aí, de fato, no texto aprovado, a solução que se deu para isso foi a seguinte: você vai ter ali, no período de transição, a redução do ICMS com a redução na parcela do ICMS proporcional dos benefícios que se referem ao ICMS. Na medida em que você vai tendo a redução do ICMS com a criação da CBS, naquela parcela da CBS não tem benefício. Então, as empresas que têm benefício perderiam o diferencial competitivo naquela parcela da CBS. E aí, qual foi a solução que a emenda deu? A criação de um outro fundo para compensação dessas empresas, um fundo também com recursos federais, para compensação dessas perdas do benefício fiscal de ICMS que essas empresas têm na parcela da CBS. Isso vai estar muito ligado ao período de transição. O universo de empresas que vão poder se beneficiar desses recursos são aquelas empresas que têm benefícios foram legalizados ali pelo regime da Lei Complementar 160 e benefícios concedidos por prazo certo e mediante o cumprimento de condição onerosa. Como o regime prevê atualmente o fim dos benefícios até 32, esse fundo também prevê as compensações até 32. Então, o mecanismo que se criou, basicamente, foi, para o futuro, decisão política, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Para as empresas que já têm ali o direito adquirido a determinados regimes, esse fundo de compensação na perda dos benefícios fiscais na medida em que for sendo implementada, na medida em que o IBS for crescendo ali e substituindo o ICMS. Então, foi esse o sistema criado. Agora, um outro reflexo muito relevante aqui que o Diogo comentou do fim dos incentivos fiscais é a questão da tributação na fase de investimento, né? E a gente não está falando só de ICMS, está falando de ICMS também, mas está falando também de próprio PIS e COFINS. E essa fase de investimento, independentemente da discussão sobre benefício fiscal, do ponto de vista econômico, não é razoável você tributar a fase de investimento. O que se discute aí em relação a isso? Bom, acabou o benefício fiscal, precisa simplificar, não vai ter mais benefício fiscal também para a fase de investimento. O que os técnicos ligados à reforma diziam, olha, não vai ter mais benefício fiscal, mas você vai ter o crédito integral do que foi pago. Bom, o crédito integral do que foi pago não garante nada, especialmente nos setores ali intensivos em capital, você tem um desembolso enorme e aquele crédito integral pode demorar anos para ser consumido com a operação. Especialmente se tiver pré-operacional, né? Especialmente se tiver pré-operacional, né? Você imagina, enfim, setores como o setor do próprio IP, né? Enfim, setores que demorariam anos ali, isso é custo. Isso Gente, é custo, isso só é lembrando que a alíquota de referência que eles tinham pensado no passado, que era em torno de 27%, sem esses regimes tributários especiais, né, todo mundo tributando, era em 27%. Com esses regimes tributários especiais todos que foram propostos, qual seria essa alíquota, né? E o impacto desse no investimento é absurdo. Um impacto enorme. Então, nós discutimos isso muito com os técnicos ali ligados à reforma. Bom, o crédito não adianta. Mas o crédito vai ser ressarcido em dinheiro
dinheiro rapidamente, se discutia ali um prazo de 60 dias. Nós falávamos, bom, nós sabemos o que é ter um crédito acumulado e não conseguir esse ressarcimento. Hoje você tem vários exemplos ali. Qual é a garantia de que esse crédito vai ser ressarcido? E aí esses técnicos falavam, bom, são duas as garantias. Uma garantia é ligada ao sistema do recolhimento, especialmente do IBS, agora no IVA dual, que é esse sistema que o André comentou, em que as empresas vão recolhendo para esse órgão gestor, que eles falam é como se fosse um grande banco, e esse recurso só vai ser passado para os estados e para os municípios depois que acabar a cadeia, e que se souber, então, qual é o estado, qual é o município que vai ter direito àquilo, e também depois que forem feitas as devoluções em dinheiro para os contribuintes que têm saldos credores ou para os contribuintes que têm ali saldo credor, inclusive decorrente do investimento em capital. Então, esse sistema que retém e não passa para o Estado é uma garantia. E nós falávamos, bom, isso por si só não é uma garantia, porque e a solvência do próprio sistema? Né? Você pode ter inadimplências ali na cadeia que não garantam a solvência daquele sistema. E aí o interessante é que esses técnicos falavam, bom, a solvência do sistema ela vai ser garantida pela disposição de que o direito ao crédito é condicionado ao efetivo recolhimento na etapa anterior, que, como o André já falou, foi muito discutido, o próprio relatório não recomendou que isso fosse mantido e acabou ficando delegado ali para a lei complementar, que pode ou não implementar isso de acordo com determinados requisitos. Então, assim, para resumir, o que a gente tem hoje é uma situação, e tem a lei complementar também, que a delegação à lei complementar, que diz que a lei complementar vai dizer como que vai ser amenizado o impacto da tributação na fase de investimento. Agora, o que a gente tem hoje, então, conforme as próprias discussões ali dos técnicos ligados à reforma, duas situações que não são situações ideais e que podem causar a cumulatividade que é tão combatida por essa reforma. Ou bem você tem um risco de não ter o ressarcimento desses créditos, porque o sistema pode não ser solvente, ou, para o sistema ser solvente, você pode ter a possibilidade dessa criação de um condicionamento do crédito ao efetivo pagamento, que é transferir para a sociedade um ônus de fiscalização que é do Estado, com todos os problemas que isso acarreta. E se vai ser uma coisa ou outra, não está definido na Constituição. Isso, de fato, é um dos pontos muito relevantes que ficou, cuja definição aí ficou para a lei complementar. Ou seja, o que a gente tem é fé. Fica para depois. Vai dar certo. Na volta a gente fala sobre isso, né? Bom, falando em fé, vamos falar de saldos credores, André, do passado? Não se acha muito bem, mas com relação aos saldos credores, né? Então, como a gente vai ter uma fase de transição, a gente vai falar depois da fase de transição? Acho que é melhor falar antes. Você pode até falar dela antes para depois falar dos... Exato, porque como que vai ser a fase de transição, né? A partir de 2026 vai ser instituída a CBS e o IBS, a CBS com uma alíquota de 0,9 e o IBS com uma alíquota de 0,1. Nesse momento, esses pagamentos eles vão poder ser compensados com o valor do PIS. Em 2027, a gente tem a instituição efetiva da CBS com a alíquota de referência, a extinção do PIS da COFINS, inclusive para importação, e a redução a zero do IPI, exceção feita aos bens industrializados na Zona Franca de Manaus. Então, até 27 eu tenho, em 26, na verdade, eu tenho todos os tributos. Além dos 5, os novos tributos. Só a partir de 27 que cai o PIS e COFINS, fica ainda o ICMS e o ISS, e a partir de 29 a gente começa a ter uma redução proporcional das alíquotas e dos benefícios de ICMS e ISS para uma transição até 2032, e em 2033 ocorre a extinção do IPI, o ICMS e o ISS. Então, principalmente aqui em 2029 a 2032, é muito importante esse fundo que a Camila comentou, né, o fundo por conta dos benefícios fiscais, porque à medida que eu estou reduzindo a alíquota do ICMS, obviamente, os incentivos sobre o saldo devedor, o incentivo com base nessa alíquota devedora, eles acabam também sendo reduzidos, e existe um parágrafo único que fala que, inclusive, os demais casos, ou seja, os demais benefícios que não vão ser impactados em razão da redução de alíquota, como, por exemplo, uma isenção, também vai ter ali uma redução proporcional
nesse período. Mas, ao final de 2032, muitos contribuintes, né, muitos de vocês inclusive, vão restar ainda credores, né, de ICMS e de PIS e COFINS. O que fazer com esse crédito? Como utilizar esse crédito? Quando a gente olha para o ICMS, né, para a legislação do IBS, que faz referência à do ICMS, nós temos uma previsão de utilização desse saldo credor no prazo de 240 meses. Super factível. Né? E como é que essa utilização vai se dar? Será feito um pedido de homologação a ser regulado pela lei complementar. Esse pedido de homologação vai ser analisado. Ele pode ser deferido expressamente, onde vai ser analisado de fato o crédito, ou deferido tacitamente por uma ausência de uma resposta no prazo estabelecido pela lei complementar. Ou, obviamente, indeferido. Sendo indeferido, muito provavelmente a lei complementar vai trazer ali a eventual regulamentação para um recurso ou não, mas, enfim, temos fé. Uma vez deferido, temos ali o prazo de 240 meses para utilizar esse saldo credor. Exceção feita ao saldo credor decorrente do ativo, porque o saldo credor decorrente do ativo ele passa a poder ser utilizado no prazo residual de 48 meses para compensação com o IBS. Tá? Mas como fica com relação ao PIS e COFINS? O regime a priori ele é espelhado. Ele é simétrico, mas nesse caso ele não foi. O artigo que fala da possibilidade de compensação do saldo credor de ICMS com o IBS não tem uma correspondência para um artigo que fala da possibilidade de compensação dos saldos credores de PIS e COFINS com o CBS. Isso nos causa uma preocupação, porque em um cenário que o 195A indica expressamente ali quais são os artigos que devem ser observados na legislação do IBS, né? Então quais são os artigos cuja, para fins do recolhimento da CBS, você deve observar a regulamentação do IBS, não faz referência a esse artigo e não existe um artigo específico para a CBS, a dúvida que fica é, eu vou perder os créditos? Como que eu conseguiria utilizar esses créditos? Quando a gente está falando de créditos decorrentes de operações com saída de lei cota zero, isenção, que são aqueles créditos que eu poderia solicitar ressarcimento e posterior compensação com demais tributos, até é possível a gente se argumentar que não. A gente argumentar, na verdade, que não. Eu vou, então, ao final desse período, entro com pedido de ressarcimento, daí uma autorização, nos termos da Lei 11.116, para realizar, de fato, essa compensação. Mas uma primeira dúvida é, essas normas que decorrem da legislação do PIS e COFINS, elas vão se manter vigentes no cenário que o PIS e COFINS não vai mais existir? Outro ponto, eu não precisaria, de fato, de uma autorização expressa para realizar essa compensação? E mesmo que eu tenha essa autorização de modo tácito, pela fé que nós temos com relação à PEC. Essa previsão ela se aplica só especificamente a esse saldo credor decorrente das saídas sujeitas à alíquota zero, isenção, nos casos específicos. O saldo credor normal, eu sequer poderia utilizar essa previsão. Então, o saldo credor que hoje em dia os senhores usam para compensar débitos de PIS e COFINS, eu não tenho nenhum indicativo de o que possa ser feito com ele. E na ausência desse indicativo, nos parece que existe um risco de ser entendido que você não pode mais ter aquele direito de crédito. Então, com relação eu falei bastante rápido aqui, inclusive por conta do nosso tempo, mas com relação ao saldo credor, a nossa grande preocupação é olhando para PIS e COFINS. Para fins de ICMS, temos as preocupações, em especial por conta dessa homologação que precisa haver, né? Se todos os contribuintes do Brasil apresentarem um pedido de homologação, vai ser analisado. Se ele não for analisado, muito melhor, porque eu tenho uma decisão tácita. Mas se ele for analisado negando, né? A gente tem hoje diversos exemplos de fiscalizações que optam por negar para você discutir. Depois, porque ele não entendeu muito bem ali o que você fez, daí ele nega e você discute administrativamente. Será que isso vai acontecer? Estou falando de um prazo de 20 anos, é crível esse prazo? Então esses são ali os pontos. Né? É o risco do Estado. Como ele vai receber uma quantidade absurda de pedidos de homologação, e cá para nós, tem estados que não têm a menor capacidade, sistema, né? de validar isso. Né? Então ele vai receber uma enxurrada desses pedidos que, com certeza, muitos desses pedidos são questionáveis. E é natural que seja. Né? O contribuinte tem uma interpretação, o fisco tem outra. Então o risco que se vê é talvez os estados clicar um botão não para todos e pronto, entendeu? E devolve o problema para o contribuinte e começa a ganhar tempo. Né? E até um aspecto interessante que esse prazo de 240 meses são parcelas mensais. Então, assim, mesmo que a empresa tenha um boost ali de operação e fala, ok, tem um monte de saldo devedor de IBS, aumentou minha carga tributária, beleza, trouxe aqui alguns outros negócios, vou querer compensar isso mais rápido. São 240 parcelas mensais. Então, esse negócio foi quebrado mesmo durante 20 anos. Não é só que a gente tem 20 anos para usar. A gente vai ter que usar em 20 anos, né, necessariamente. Não é prazo prescricional, né? A gente está falando, de fato, de uma cota que nem ativo imobilizado hoje, né? Que quebraram em 48 parcelas, quebraram em 240. Um ponto também é a questão do sistema
para verificação de tudo isso. Porque em um cenário que eu tenho recolhimento no destino, em um cenário que eu possa ter substituição tributária, em um cenário que eu possa ter o crédito decorrente das minhas aquisições, da operação para abater o do meu débito, e eu ainda tenho também o crédito decorrente do meu ICMS, ou do ativo, ou do decorrente. É o sistema que vai fazer essa compensação toda para verificar se efetivamente o valor que eu estou recolhendo está correto? Alguém já viu esse sistema? Ele existe? Ele está pronto? Ele consegue fazer isso? Esse sistema vai ser uma peça-chave de tudo, porque vai ser o sistema que vai fazer o rastreamento de toda a cadeia de produção, desde a origem até o consumo, com município, estado, todas essas compensações. O Elon Musk que é tá um fazendo sistema. esse sistema aí. Mas a gente aprovou uma reforma sem saber a alíquota e sem saber se a gente consegue operacionalizar. E se esse essa dinheiro reforma será devolvido, né? Pois é. Mas a lei complementar vai falar sobre isso. É Calma. fé. É fé. Calma, vai dar certo. Vamos falar um pouquinho sobre o IS, Vamos. né? Bom, imposto seletivo, né? Quando a gente vê as pessoas falarem sobre imposto seletivo, muitas vezes associam ao IPI, porque tem muita característica ali que é parecida do IS e do IPI, mas o IS não é um IPI novo necessariamente, né? Porque o imposto seletivo, qual que é a ideia dele, né? É um imposto federal que ele vai incidir sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços, e aí já tem uma primeira diferença com o IPI, IPI não incide sobre serviços, bens e serviços que ensejem externalidades negativas, ou seja, prejuízos à saúde ou meio ambiente. E aí é um critério muito amplo, né? Tem coisa que é muito óbvio que faz mal para a saúde, tem coisa que é muito óbvio que faz mal para o meio ambiente, mas tem coisas que dependem de um referencial. Pode fazer mais mal do que outra, mas não necessariamente faz mal. Então, o imposto seletivo, ele está muito ainda cru na Constituição, deverá ser regulamentado via lei. Ali ele nem fala lei complementar, ele fala lei ordinária mesmo. Sim. Né? Até porque por decreto, você poderia mudar as alíquotas, né? Aí é uma outra coisa, que aí ele excetua o princípio da legalidade para fins de definição de alíquota, especificamente, que é uma característica do IPI, né, que tem hoje. Ele observa o princípio da anterioridade nonagesimal, que o IPI também observa hoje, ou seja, qualquer majoração de alíquota só vai produzir efeitos 90 dias, no mínimo 90 dias depois da sua instituição. Não incide sobre a exportação desses produtos e serviços ainda que fazendo mal à saúde ou meio ambiente, que façam mal à saúde e meio ambiente de outro país. Mas o imposto seletivo, ele tem essa característica de poder incidir sobre bens e serviços que façam mal à saúde ou ao meio ambiente. E há também alguns puxadinhos que usam o imposto seletivo como sendo a moeda de troca para a Zona Franca de Manaus permanecer sendo viável. Depois da extinção do IPI, né? Porque o que a gente tem hoje, né? Um dos grandes benefícios da Zona Franca de Manaus é ter a isenção do IPI. Então, normalmente, quando um produto começa a ser fabricado na Zona Franca de Manaus, automaticamente sobe a alíquota para todo mundo, para que as empresas da Zona Franca de Manaus tenham um diferencial competitivo. Com o IPI saindo de cena, sendo reduzido ali a zero em 2027, menos porque está na Zona Franca de Manaus, e em 2033 de vez, a Zona Franca ela vai ficar numa situação meio incerta, né? Então, tem uma previsão já que o imposto seletivo poderá ser utilizado como instrumento de manutenção de vantagem fiscal para a Zona Franca de Manaus, e aí já começa uma certa distorção do conceito macro de imposto seletivo e do âmbito de incidência, né? Se deveria ser só externalidade negativa, não faz muito sentido. Não deveria nem ser fabricado na Zona Franca de Manaus, né? Fabricado na Zona Franca. Exatamente. E ele também, o imposto seletivo, ele foi referenciado no parágrafo 3º do artigo 155 da Constituição hoje, que veda uma imunidade a outros impostos que não imposto de importação, imposto de exportação e ICMS sobre operações com energia elétrica, combustíveis e telecom. E colocaram o imposto seletivo como sendo também uma exceção, ou seja, pode ter imposto seletivo, em princípio, sobre energia elétrica, sobre combustíveis e sobre telecom. E a questão é, bom, faz sentido isso? Respeita esse aspecto básico de incidir sobre externalidade negativa, incidir sobre a energia elétrica? Isso é altamente questionável. Gente. Então, energia elétrica, Teve né? decisão do Supremo falando da essencialidade, a redução da alíquota que o Supremo decidiu recentemente versus aqui um tributo que majora o custo, né? E colocou nesse bolão, né? Porque não era um dispositivo para cada uma dessas rubricas, mas é um parágrafo que fala sobre tudo isso. Dá a entender
que a ideia foi trabalhar no combustível, porque o combustível é o que mais claramente polui, faz mal, então queremos um combustível verde, não queremos gasolina, não queremos diesel, baixo carbono, transição energética. Só que acabou pegando tudo. E mesmo energia elétrica, eventualmente podem criar uma linha de, olha, tem energia elétrica de fonte limpa, energia eólica, solar, e tem de fonte suja, de diesel. Então, vou querer um imposto seletivo da energia elétrica da fonte suja e não vai incidir da fonte limpa. Então, isso criou um ambiente ali, acho que de uma certa insegurança, de potencial questionamento, até nessa comparação entre as bases mínimas de incidência, né, da externalidade negativa vis-à-vis essa autorização para incidir sobre essas rubricas. E tem uma outra blindagem, que é no dispositivo que trata daquelas alíquotas reduzidas de 100%, 60% que eu comentei, tem uma restrição de que o imposto seletivo não poderá incidir sobre os bens e serviços que têm alíquota reduzida. E aí, naquele pontinho que eu comentei do insumo agropecuário, pode ter muita confusão, porque há quem entenda que um defensivo agrícola é um agrotóxico, então faz mal à saúde, então deveria ter imposto seletivo, inclusive nem deveria ter alíquota reduzida, mas da forma como está hoje, se a lei complementar qualificar o defensivo agrícola como um insumo agropecuário, e é, de certa forma, um insumo agropecuário, aí não pode ter imposto seletivo sobre ele, a não ser que tenha uma segunda alteração na emenda constitucional. Mas mais uma comprovação, né, Diogo, que a gente deveria ter tido essas discussões aprofundadas na Câmara e o texto da PEC muito mais amarrado do que um texto vago de energia elétrica ou combustível, sem trazer ali eventuais modelos que ele quis abarcar. Energia elétrica é produto, né? Você pode ter fonte renovável ou poluente. E o texto não condiciona a forma da produção, exato, né? Objetivo, então, exato. acho que seria muito questionável impor para a energia elétrica. Concordo que acho que eles devem ter visado mais o combustível, que objetivamente você consegue identificar qual que tem mais ou menos externalidade negativa. E esse parágrafo ele fala de mineração também. Então pode pegar a mineração. Né? Que é bem muito importante. amplo. O problema é usar isso, eventualmente, como um instrumento de arrecadação, né? Porque a gente sabe que, vez ou outra... O problema é nosso histórico, né? O governo ele flerta com isso, né? Então, seria muito apropriado ter uma proteção já desde lá. E aí, por último, acho que só uma última referência, o imposto seletivo, acho que fechando com um dos pontos que foram primeiros da FE, o imposto seletivo ele poderá ser incluído na base de cálculo do IBS, da CBS, do PIS e da COFINS enquanto existirem. Do ICMS também, do ISS, de tudo. Então, vai ter esse efeito ainda de composição de base de cálculo, de um tributo na base do outro, que fere um pouco o aspecto, né, da simplicidade, transparência. E a gente não sabe se ele vai incidir uma única vez na cadeia ou em todos os elos da cadeia. Exato. Se é uma espécie de monofasia, que você vai carregar um custo, ou se todos os elos da cadeia vão apropriar, vão debitar, considerando que não tem nem referência, mas não como uma atividade. Né? Todos os elos, ou alguns elos, como é hoje no IPI, que vai até um certo ponto e a partir dali não. Isso ficou totalmente aberto para a lei federal. Bom, vamos para o nosso fechamento. Teve, no fim, algumas alterações também em relação a ITCMD, IPVA e IPTU, que a gente pode passar aqui muito rapidamente. Em relação ao ITCMD, houve a definição de que é devido para o estado do doador ou do decujus, atualmente era para o estado do inventário. Houve também a definição da progressividade e da possibilidade de tributar bens de residentes no exterior. O IPVA foi instituído também em relação a veículos automotores aéreos e aquáticos, enfim, jatinho, lanchas, barcos, com algumas exceções. E em relação também à progressividade no IPVA e em relação ao IPTU, a possibilidade de maior flexibilidade para o executivo alterar a base de cálculo. E, bom, acho que a gente vai passar para perguntas, mas fazendo um breve comentário em relação à reforma em geral, a gente tem um aspecto benéfico, né? A gente vive aqui, quem milita na área tributária, vê a complexidade que é causada pelo ICMS. Então, essa uniformização do ICMS é um aspecto desejável. Se discutiu aí muitos anos essa reforma, desde de 1990 se discute alguma coisa nesse sentido em termos de reforma tributária. Então, existe um aspecto benéfico, existe um aspecto aí a se celebrar, embora há muita divergência em relação a esse modelo, se seria o modelo melhor, se seria o modelo...
discussões técnicas, né? Manter o ISS, não manter o ISS, a questão federativa também é muito discutida, mas a simplificação, o conceito, a ideia da simplificação, ela é benéfica e deveria ser comemorada, se fazer uma reforma estrutural de benefícios de longo prazo é algo a ser comemorado no país. Agora, o que é muito crítico, independentemente das discussões técnicas sobre o melhor modelo de reforma, acho que uma crítica muito relevante que se faz, como a Fernanda falou, foi o processo legislativo. Bom, ou era aprovação nessa janela, ou não ia ter aprovação, mas, enfim, a gente conhece as vicissitudes aí do nosso processo legislativo e, realmente, essa aprovação sem discussão acabou trazendo questões e problemas ali no texto que podem impedir o objetivo principal, que é a redução de litígio, a segurança jurídica e a simplificação. Teve muita coisa ali no texto que não foi devidamente discutida e que pode trazer problemas para o futuro. A própria unificação, porque a PEC 45 ela previa um único IVA, e quando você dividiu para o IVA dual, num texto que não foi muito debatido, você trouxe problemas, a questão da fiscalização pelo conselho, pelo órgão que vai gerir o tributo, enfim. Muitas questões do texto, de fato, merecem aprimoramento. E o que a gente vê, acho que em linhas gerais, é que se essa reforma for aprovada, a gente vai ter um período de transição de muita complexidade, vai ter essa criação desse sistema de muita complexidade. Agora, o que seria desejável é que, passado esse período de transição, a gente tivesse, no longo prazo, poder fazer planos de longo prazo para o país, no longo prazo, uma reforma que trouxesse, de fato, a simplificação, trouxesse, de fato, um ambiente de negócios mais favorável para o país, para enfrentar a concorrência internacional e atrair investimentos. E, na nossa visão, na minha visão, não sei se meus colegas aqui concordam com a gente, acho que isso seria conseguido se esse texto fosse melhor trabalhado, essas questões todas que a gente discutiu aqui fossem melhor trabalhadas. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.